seguirmão, minha seguirmã. Hoje eu vim trazer um vídeo bem diferente aqui no canal pra vocês, falando sobre um tema um pouquinho mais específico. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu gostei e me segue lá nas outras redes sociais. Vamos começar com uma frase aqui bem impactante, bem pontual. Ansiedade não é falta de Deus. É importante começar com essa frase justamente porque o tema desse vídeo é o quê? Ansiedade, crises de ansiedade. Eu, como uma cristã, preciso vir falar e alertar para vocês sobre esse tema. Em 2020, eu fiz um vídeo aqui falando sobre esse tema porque era uma das coisas que me assombrava e eu sei que também assombrava muitos de vocês, muitas das pessoas que me acompanhavam, porque nós estávamos em meio a uma pandemia. E eu fiz esse vídeo, pasmem, antes do meu cabelo cair. E quem já me acompanha aqui sabe que eu tive um testemunho que meu cabelo caiu e tudo mais. Essa daqui era eu quando eu tinha 15 anos de idade. Lá em 2019, eu tinha crises de ansiedade praticamente todos os dias. E não era algo tipo assim, ai, eu tô ansiosa, sei lá, pra ir pro shopping, pra sair com os meus amigos, nossa, eu vou viajar amanhã. Não eram coisas desse tipo. De repente, o meu coração, ele acelerava. Muitas vezes eu tive falta de ar. Tive pensamentos de que se eu saísse de casa, se eu saísse na rua, algo ruim comigo iria acontecer. Eu lembro de um dia muito pontual, muito específico, eu estava indo no aniversário de uma amiga minha, era na casa dela. Eu fiquei com um sentimento de, tipo, alguma coisa ruim vai acontecer comigo hoje. Não posso sair de casa, meu Deus do céu. E eu comecei a entrar em pânico. Eu descobri que eram crises de ansiedade através de um post muito simples no Instagram falando os sintomas de ansiedade. Eu tirei print e eu falei assim, caraca, tudo isso que eu estou sentindo são crises de ansiedade e eu não sabia, meu Deus. E descobri através do Instagram. E é exatamente por isso que eu estou trazendo toda a informação que eu tenho sobre esse assunto aqui. Inclusive, as minhas notas na escola estavam péssimas. Inclusive, se você for adolescente, se você for jovem, estiver estudando para fazer vestibular, para fazer uma faculdade, existem muitas coisas por trás. As escolas têm um ranking de escolas boas, que os alunos tiram notas altas, que passam no Enem. Então, esse jogo de também pressionar o aluno também é uma questão de interesse das escolas, fica a dica pra você. E mesmo com esse confronto do que eu estava tendo, ainda assim eu não conseguia falar para as pessoas ao meu redor com medo de como elas iriam encarar esse meu sentimento. Então eu ficava com muito medo das pessoas acharem que eu estava com frescura, exagerando no que eu estava sentindo. Está cada vez mais comum. Inclusive trouxe dados aqui para falar para vocês. Em 2019, cerca de 301 milhões de pessoas no mundo, são 4% da população mundial, estavam com ansiedade. Pesquisas recentes mostram que 3 a cada 10 brasileiros relatam sintomas frequentes como insônia, agitação, problemas alimentares. 9,3% da população brasileira tem ansiedade. E isso que são diagnosticadas, tá bom? De 18,6 milhões de pessoas são diagnosticadas com ansiedade. Isso diagnosticadas, tá? Nunca fui diagnosticada com esse mal, só que ainda naquela época eu fui num culto de mulheres na minha igreja, culto de mulheres temáticos, então esse dia eu lembro até hoje, foi sobre videogame, a igreja tava toda enfeitada de videogame e o tema era tipo deixar Deus no controle. E exatamente sobre ansiedade, tipo assim, ela tratou especificamente de ansiedade. No final ela fez uma roda, orou por ansiedade no geral. Naquele dia eu fui curada. E desde então eu não tive nenhuma crise de ansiedade. Agora a gente corta para algumas semaninhas atrás. Eu tava passando por uma fase em que eu desmaiei. Quando foi uma semana depois, eu passei mal de novo. E eu fiquei com muito medo de desmaiar e ter outro quadro de convulsão. Porque todas as vezes que eu desmaio, eu tenho um possível quadro de convulsão. Eu fiquei com muito medo de desmaiar e ter outra convulsão. Então eu tive uma crise de ansiedade assim muito forte. Os meus pensamentos ficaram a mil, borbulhando com várias outras possibilidades de todas as áreas da minha vida. Eu falei, meu Deus, eu tive vários sentimentos e pensamentos horríveis e nisso eu arranquei todo os meus cílios do olho direito. Vou colocar a foto aqui pra vocês também, porque olha, gente, foi difícil. E aí chegou esse livro aqui na minha casa. Olha o nome, olha o tema do livro, Jesus para Ansiosos, do Thiago Chagas. Esse livro aqui, gente, ele tem me ajudado nas minhas emoções de uma forma tão única, que eu nunca vi ninguém dentro da igreja, nenhum cristão, nada falar sobre
sentimentos e emoções, como Tiago Chagas tem falado nesse livro aqui, lançado pela editora Vida. E assim, gente, eu não terminei ele, mas eu precisei trazer tudo de conhecimento que eu já tive com ele até agora. Ele é um manual bíblico pra gente tratar esse mal que assombra mesmo as nossas vidas, que assombra a nossa geração. A primeira coisa que ele fala que me deixou assim muito impactada, muitas vezes a gente pensa que ansiedade é falta de Deus, que foi a frase que eu comecei esse vídeo, mas na verdade ele já começa o livro logo na introdução falando que pastores e líderes, pessoas maduras, homens e mulheres maduros na fé, estão muito mais tendenciosos. Problemas emocionais desse tipo, esses distúrbios emocionais, justamente porque pastores e líderes lidam com muitas pessoas diferentes, escolaridades diferentes, de idade diferente, de maturidade diferentes, de níveis de fé, de níveis de espiritualidade diferentes. Administrar tudo isso, então, é muito, muito, muito difícil. Além do peso espiritual que tem sobre uma liderança, é muito difícil você lidar e conciliar e administrar várias vidas ao mesmo tempo. Então requer sim muita inteligência emocional também quando a gente lida com vidas. Isso que ele fala que pastores e líderes estão sim tendenciosos a ter ansiedade. Outra coisa muito legal que ele falou, que eu nunca vi nenhum pregador falar sobre a questão fisiológica do nosso corpo. Porque falta de vitaminas também podem levar à ansiedade, à depressão. A deficiência de vitaminas e nutrientes como magnésio, vitamina D, vitaminas do complexo B. Esses nutrientes, todas essas vitaminas também podem nos levar a essas disfunções emocionais. Outra coisa que ele também fala é que Adão e Eva, eles foram feitos no Jardim do Éden. Perfeitos. Adão e Eva foram criados para serem completos, sem falta de nada. Eles não tinham preocupação. Logo, eles não tinham preocupação com o futuro. Então, eles não tinham ansiedade. Só que quando Adão e Eva pecaram e surgiu uma lacuna, quando nós fomos desconectados do nosso Criador, a criatura e o Criador foram desconectados, aí surgiu um completo abismo. E aí, a criatura, que somos nós, seres humanos, passamos a sermos vazios, mortos emocionalmente. E aí que começa a gerar a preocupação. Começaram a ficar preocupados, inclusive, como Deus pensaria deles. Justamente porque Adão e Eva comeram do fruto conhecimento do bem e do mal. Antes do pecado, Adão e Eva conheciam só o bem. Agora, Adão e Eva conhecem o bem e o mal. Por isso que eles olham pra eles mesmos e falam assim: caraca, mano, nós estamos nus. A gente tá nu aqui, a gente tá sem roupa. Eles acabam ficando preocupados. Então, eles passam a conhecer o mal. E aí que tudo começa a dar errado, meus amigos. Essa daqui eu vou deixar pra vocês lerem. Não, mentira, eu vou ler com vocês. A preocupação é, em essência, uma forma de incredulidade. Talvez você seja um homem, uma mulher, uma menina, um menino há muito tempo na igreja, que você faz seu devocional, você é próximo de Deus, mas ainda assim você tem esse sentimento, você tem esses sintomas, ainda assim você sofre com esse mal. Você pode estar, sim, preocupado com o que vai acontecer no amanhã. O que eu vou vestir, com qual roupa eu vou, o que eu vou comer, como que eu vou fazer pra dar conta de tudo essa semana. Cara, faz o seu hoje e o resto você entrega pra Deus. Sabe por quê? A sua alma, ela tenta controlar o incontrolável. Às vezes a gente tenta colocar nas nossas próprias mãos aquilo que não tá no nosso controle, mas sim tá somente no controle de Deus, porque nós somos criatura e não o Criador das nossas vidas. E a última coisa que ele falou me trouxe consciência. Ouvir o nome da nossa dor, ser diagnosticado, ter um diagnóstico certo do que nós temos, é aí que a cura
começa. Vou ler o que ele fala aqui para vocês. Precisei ouvir o nome da minha dor para iniciar a cura. E a palavra de Jesus, viva, poderosa e precisa, me ajudou a reorganizar os meus pensamentos, ressignificar a minha história e reencontrar a paz. A verdadeira paz que não nasce da negação da dor, mas do enfrentamento dela com fé, verdade e apoio. A cura começa quando a dor é corretamente compreendida. Isso não significa que você não vai precisar tomar remédio. Não significa que você não vai precisar passar no psicólogo. Não significa que você vai negligenciar toda a parte emocional, psicológica e fisiológica do seu corpo. Como você precisa tomar remédios dor de cabeça, como você precisa tomar remédio quando você está gripado, não podemos negligenciar. Nós somos os três: corpo, alma e espírito. Não negligencie nenhuma dessas 3 áreas sequer da sua vida. O que eu mais gostei desse livro é que a todo final de capítulo ele deixa um manual, literalmente perguntas para você se fazer, reflexões para você fazer, para você conseguir digerir melhor aquele capítulo. E isso tem em todos os outros. Olha aqui. Várias frases também ao longo do livro. E o mais legal também é que é um livro super curtinho. Ao todo tem menos de 109 páginas, contando com prefácio, apresentação, tudo mais, toda a estrutura do livro. Tem várias outras páginas também que são apenas frases. Tem bastante páginas, na verdade, que são apenas frases. Contando com tudo, no total dão menos de 110 páginas para você ler, entender e praticar a como você vencer as suas emoções. Vocês viram aqui que ele fala não somente sobre a ansiedade no geral, mas tudo o que causa ela. Ele traz sentimentos como raiva, amargura, ódio que crescem no nosso coração. E tem sido literalmente um manual prático. Um manual bíblico e prático, me ajudando a entender e a vencer as minhas emoções antes que as minhas emoções me vençam. Não saber somente a teoria das minhas emoções. Ele ensina você literalmente colocar a Bíblia, praticar a Bíblia nas suas emoções. Filipenses 4:6, por exemplo, diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os seus pedidos completamente conhecidos diante de Deus por meio da oração, com súplicas e ações de graças, e a paz de Deus que supera, que ultrapassa todo entendimento, guardará o seu coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Perceba-se que Paulo, ele coloca um antídoto. Não andem ansiosos. A paz, que é contrária da ansiedade, estará com você. Mateus 11:28 também diz, Jesus falou: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se hoje você tem sentido as suas emoções serem um turbilhão, as suas emoções tomarem conta de você e vencerem você de uma forma que você não consegue controlar, no seu quarto, ora, entrega para Deus aquilo que você não tem controle. Você precisa analisar, marcar um clínico geral, um médico para você fazer exame de sangue e ver se as suas vitaminas estão em dia. E outra coisa também, busque o autoconhecimento, busque o conhecimento das suas emoções. E esse livro aqui é um manual bíblico e prático para você vencer esse mal, para você vencer a ansiedade. E é isso, espero muito que você tenha gostado, espero muito que eu tenha sanado e também espero muito poder ter te ajudado, seja de qualquer forma, e também trazer à luz o conhecimento, a sabedoria de que as nossas emoções, a nossa alma, o nosso coração também precisa de cuidado, também precisa de administração, também precisa de equilíbrio. Não negligencie os nossos sentimentos, as nossas emoções, mas para que a gente cuide, trate e cure e vença as nossas emoções através de Jesus, através da Bíblia. Esse livro aqui, Jesus para Ansiosos, do Thiago Chagas, já está disponível à venda na Editora Vida, no site da Editora Vida. Vou deixar o link aqui na descrição. Clica aqui, garante esse conhecimento que vai ser libertador para você, libertador para as suas emoções. Te garanto que a sua vida vai ser diferente de quando você lê esse livro. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quiser mais vídeos como esse, trazendo temas um pouco
pouco adversos, perigosos ou até polêmicos, comenta aqui embaixo qual tema você quer que eu traga aqui no canal pra gente conversar sobre isso. Me siga em todas as redes sociais. Se você gostou, deixa o seu gostei. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!